Pessoal, agora a gente vai melhorar o método da bissecção, porque ele não é um método muito rápido. Ele é um método simples, mas não é um método muito rápido. E tem casos que ele pode ser muito lento. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Então, hoje a gente vai estudar o método da posição falsa. Então, vamos considerar essa seguinte função aqui, uma função que eu não conheço, mas eu sei que ela tem um intervalo que a gente determina ela, né, o intervalo AB, para procurar pelo método da bissecção, ele tem uma característica bastante particular. A gente coloca um intervalo AB, onde f de A, por alguma sorte que a gente deu, ele é praticamente zero. Ele está bem perto da raiz. E f de B é muito maior que zero. Por exemplo, 1000, 10.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Não importa. F de A é muito perto de zero, F de B é muito longe de zero. A gente chutou errado, a gente deu uma estimativa errada. Ou não, mas tudo bem, foi essa a estimativa. Se a gente trabalhar pelo método da posição falsa, pelo método da bissecção, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse intervalo no meio, vai avaliar. Vai aqui, nosso x, nosso f de x. A gente vai ver, bom, f de A é menor que zero, f de x é maior que zero, f de B é maior que zero. Então a gente sabe que está nesse intervalo aqui. Só que tem uma particularidade. F de A pode ser, por exemplo, 0,01. F de x pode ser 1000. Bom, a gente vai lá e corta o intervalo no meio de novo. F de A continua sendo o intervalo A, x toma o lugar de B. A gente vai lá, corta mais uma vez. 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 O que acontece? Como no meu f de A está muito perto da solução e o meu f de B está muito longe, eu estou fazendo um monte de cortes meio burros, meio sem sentido. Porque se você fosse fazer isso aqui na vida real, sem seguir um algoritmo que segue passos estritamente rígidos, que você não pode alterar de forma alguma, se você não tivesse essa limitação, você fala, bom, meu f de A é 0,001. Minha raiz é minha tolerância é 0,0001. Provavelmente está perto de f de A, não está perto de f de B. Por que eu fico procurando lá perto de f de B? Não faz sentido. E vocês viram que teve algumas vezes que a gente fez o método que a gente se afastou da raiz? A gente chegou bem perto da raiz. Por exemplo, a gente cruzou a raiz aqui e aí a gente acabou se afastando dela. Então, nesse novo método, a gente vai tentar evitar essas coisas. Evitar fazer esse monte de passos de iteração à toa. Porque eu podia falar, bom, f de A, como que eu apago tudo isso aqui? Ctrl E pega a borracha, isso. No outro, na verdade, espera aí. Eu podia fazer esse algoritmo de uma forma muito mais esperta. Eu podia falar, eu estou aqui, eu vou utilizar um método matemático. Aí eu calculei f de A deu praticamente zero, f de B deu grande. Bom, então eu vou cortar aqui. Não com essa linha tão errada aqui, né? Mas tudo bem, deu para entender. Vou cortar bem perto de A. Testo o intervalo xb e testo o intervalo ax. Se tiver o intervalo ax a raiz, perfeito, fico com o intervalo ax. Então, esse outro método ele tem uma premissa bastante simples. Então, o cálculo de x como a mais b sobre 2, geralmente é ineficiente e leva um grande número de iterações. E a gente percebeu isso. Então a gente vai buscar uma alternativa. E a alternativa é fazer uma média ponderada. A gente vai falar, quanto mais perto a gente estiver de zero, mais peso a gente vai dar para o x ir lá para perto. Quanto mais longe estiver de zero, menos peso a gente vai dar para x ir para aquele lado. Então, aqui a gente está muito perto de zero. Então, em vez de a gente colocar o x exatamente no meio, como aqui está muito perto de zero,
a gente desloca o x para cá. E como que a gente faz isso? Uma das formas legais e uma das melhores formas, que é bem interessante, é traçar uma reta entre f de A. Como que eu vou traçar uma reta aqui no PowerPoint? Não vai dar, né? Então eu vou traçar assim, ó. Traçar uma reta entre f de A e f de B. Quando eu traçar essa reta, eu vou pegar o x aonde ela cruzar o eixo x igual a zero. Que, por sinal, nesse caso, parece que dá exatamente aonde é a raiz. Então, eu vou fazer essa reta entre f de A e f de B, e aonde essa reta tocar o eixo x igual a zero é meu novo x. Só que pensem comigo, se eu quero que essa reta toque o eixo no eixo y igual a zero, na verdade, né? Se eu quiser que ela toque o eixo x, o que vai acontecer? Se A está perto do eixo x, é muito mais provável que ela vá ser muito mais perto de A do que de B. A está perto do eixo x, B está longíssimo do eixo x. Quando eu traçar essa reta, aonde que a gente vai cortar mais perto? A gente vai cortar mais perto do A. Se for ao contrário, vai ser ao contrário. Eu tenho certeza que vocês conseguem determinar isso, porque agora a gente então tem A, f de A, B, f de B. A gente quer traçar uma equação da reta com esses dois pontos, é perfeitamente possível. Uma reta, né? A equação da reta é igual mx mais n. A gente não consegue determinar esses parâmetros, m e n? Consegue. A gente tem dois pontos, a gente gera duas equações, duas incógnitas. E aí é só achar o valor aonde essa função é igual a zero. Eu não vou fazer isso aqui hoje, mas eu vou deixar para vocês fazerem. Então, na apostila que vocês vão ver, já tem essa dedução. Então, a gente vai ter aqui duas equações da reta e a gente vai resolver essas duas equações da reta. Para no final chegar nisso daqui, que o nosso x, podem ver, parece uma média ponderada um pouquinho ao contrário, que é ponderada para o valor menor, né? Então, nosso novo valor de x, em vez de ser a mais b sobre 2, nosso novo valor de x vai ser a f de b menos b f de a sobre f de b menos f de a. Então, uma média ponderada, só que ponderado pelo valor menor. Então, quanto mais perto o ponto A ou B tiver de x, mais vai deslocar o x para esse ponto perto do eixo x. Entenderam? E aí o método ele não vai mudar nada. O método vai ser exatamente igual, com a diferença que a gente vai utilizar uma nova forma de calcular o x. Então, está aqui a apostila de vocês. Claro que nem sempre esse método dá certo, né? Pode ter casos particulares onde ele não vai ser tão eficiente, mas isso faz parte de qualquer método numérico. Eu posso pegar um exemplo aqui, ó. Se a gente tiver uma função e a função ela tem esse formato aqui. Se a função tiver esse formato aqui, a gente está perto de x, mas não necessariamente a raiz vai estar aqui perto, né? A raiz está lá longe, ela só meio tem esse formato assintótico. Mas, em geral, para a maior parte das equações, se a gente calcular o x como a mais b sobre 2, vai ser pior do que calcular pelaquela forma. Então, eu vou deixar para vocês aplicarem isso na mão, a gente só vai aplicar isso aqui lá no Python. Vamos lá ver?